tem ninguém. Eu levo a vida assim, tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Boa noite, gente. Tô tocando aqui o Mestre Dominguinhos, que hoje é sexta-feira, ninguém é de ferro, né? Agradecer a presença aí de vocês. Meus convidados já estão aqui, eu já vou chamar para compor a tela comigo. Boa noite. Boa noite, Viviane, boa noite, Anne, Gustavo. Boa noite, pessoal do Editais do Brasil, um dos nossos apoiadores aí do evento. Muito obrigada, viu, gente? Linda, eu te chamei. Você recebeu? Oi! Boa noite, minha amiga! Olha Boa aí, coloquei um sonzinho, noite. dominguinhos, leve, suave, pra Que gente som, né? pra gente aquecer aí o início do nosso debate, né? Esperar o professor Paulo entrar, professor Carlos Aquino também entrar, professor Paulo entrou, vou chamá-lo também para compor aqui. Só um Professora instantinho. Claudinha passando por aí, grande professora, querida professora Cláudia Pereira. Agradecer a todos. Minha mãe, ó, veio nos prestigiar, viu, Linde? Professor Paulo, querido, boa noite. E aí, doutoras? Tudo bem com Boa vocês? noite, Tudo meu amigo ótimo, tudo querido. maravilhoso. Que coisa boa. Satisfação estar com vocês aqui. Estava ansioso por esse nosso encontro. E vamos lá, né, conversar um pouquinho sobre a tal da nova lei, né? É verdade. Eu estou só esperando, professor Paulo, né, professor Carlos Aquino, que vai fazer uma fala inicial abrindo nosso evento. Não tem muita formalidade, mas eu queria que ele falasse só um pouquinho, pontuasse em nome da Ecosio, que é a Escola de Contas Públicas do Estado da Paraíba, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, né? E do Instituto de Advogados Brasileiros, que, segundo ele, é a instituição mais antiga de vanguarda do Brasil. E aí eu pedi para que ele entrasse e fizesse uma pequena fala. Eu até estava conversando com ele agora, explicando como era a sistemática. Eu não sei se ele já conseguiu entrar. Eu vou até dar uma olhadinha aqui, porque se ele já tiver entrado, eu já chamo para que ele inicie aí a fala. Show de bola. Enquanto isso, eu vou convidando o pessoal aqui da minha lista. Vamos mandando um aviãozinho Fazendo para a quem ainda mesma não viu. coisa. Ô, Link, eu recebi um convite seu aqui, mas eu já estou aqui, tá bom? Então vamos lá. Desculpa. Eu saí apertando É aqui Vamos todo mandar automático, para né, mundo. todo mundo professor? também. Exatamente. Saudar quem já está aí com a gente. Tem muita Oi, gente legal com a Bila, gente aí. Danuze, maravilhosa, as meninas aí Sim. chegando. Felicíssima com a presença de vocês. E a professora Priscila aí Obrigada. também. Grande abraço. Por sinal, quero parabenizar a Danuze, viu? Maravilhosa a apresentação ontem. Não sei se a Érica vai conseguir entrar, mas vocês estão de parabéns. Eu fiquei, eu acho que a palavra certa, assim, arrepiada. Fiquei arrepiada. Foi muito Fiquei bacana muito mesmo, viu, feliz. Linda? Assistir com as meninas. Pois é. E Professor Carlos, eu vi que você entrou e acenou para nós. Talvez esteja acontecendo com o seu Instagram, o que aconteceu comigo uma vez, não foi, Lindy? Que eu não consegui entrar de jeito nenhum na live, porque eu não tinha atualizado na época. E aí eu não consegui ficar de 4 janelinhas com as meninas. Pri, um beijo, meu bem, muito obrigada, viu? É um prestígio muito grande, sexta-feira à noite, esse povo passando aqui
para falar um pouquinho com a gente da nova lei, não é isso? É verdade. Gente, então, eu vou pedir licença, né? Primeiramente, dar boa noite a todo mundo. Hoje nós estamos abrindo, né, formalmente o nosso primeiro ciclo de debates regional sobre licitações e contratações públicas. Eu tenho hoje como uma imensa honra, né, recebendo aqui como os meus convidados, professora Lindineide Cardoso, né, e professor Paulo Alves, né, eles que são referência aí, professor Paulo, né, na área de governança, essa fera que a gente já conhece, eu particularmente falando, né, já externei para ele a minha admiração em ouvi-lo palestrar e falar sobre o tema, né? Professora Lindineide dispensa apresentações, eu a chamo de minha madrinha, porque fizemos um curso, né, há pouco tempo atrás, e desse curso surgiram várias boas ideias de parceria, e eu sou muito grata a ela por ter, inclusive, aberto meus olhos e me alertado para algumas questões. Então, assim, é uma imensa honra, inclusive, abrir essa noite de hoje, abrir esse evento, recebendo vocês. E, primeiro, gente, eu acho que todo mundo que está aqui tem a necessidade de entender um pouquinho mais, de dialogar um pouquinho mais. A nova lei de licitações, ela foi, né, sancionada agora no dia 1º de abril. Então, quer dizer, pouco mais de um mês aí que nós estamos vivenciando uma nova realidade em que nós teremos que nos adaptar a algumas transformações. Há aqueles, né, professor, que digam que não existiram transformações, mas apenas a nova lei agregou coisas que a gente já vivenciava, decisões jurisprudenciais, questões relacionadas a outras leis que eram esparsas após a 866, mas eu sou franca e me acosto à corrente que entende que a nova lei veio aí trazer uma mudança de paradigma para a gestão, para a contratação pública. Essa, pelo menos, é a minha visão, é o meu olhar sobre isso, porque muito embora a gente já tenha utilizado, né, vamos dizer, vários elementos que a nova lei traz, eu entendo que eles todos, de uma forma agrupada, eles trazem para a gente um novo olhar, uma nova forma de aplicabilidade. Então, é sobre isso que hoje vamos iniciar, né? Existem muitas dúvidas, inclusive eu recebi várias perguntas, né? Por exemplo, Priscila, já mandaram para que a gente questionasse a necessidade de regulamentação antes da utilização da 1433, né? Como seriam feitas as publicações, já que o portal ainda não está, né, Lindy, em funcionamento, né? E aí continua. Quanto aos municípios de até 20 mil habitantes, como é que vai ser feito? São 6 anos que eles vão ter para aplicabilidade da lei ou são 2 anos? São questões que a gente, apesar de já ter discutido, ainda estão, professor, eu entendo que na penumbra para a maioria da sociedade. E o intuito do evento, inclusive, é esse, é esclarecer, é levar, né, vamos dizer assim, informações onde todo mundo que vive nesse meio da administração pública, ele possa se sentir seguro na hora de aplicar a nova lei, na hora que ele tiver, né, de alguma forma nesse universo. Então, eu vou apresentar o professor Paulo formalmente, né? Professor Paulo Alves, que está aqui conosco, né? Ele é professor, né? É mestre, né, professor Paulo, nessa área de governança, né? E eu passo a palavra para que ele comece aí o seu show, explane aí sobre essas questões e nos ajude um pouquinho a entender como é que a lei traz para a gente esse novo cenário. Professor, a palavra é sua. A joia. Obrigado, doutora Ana Priscila. Obrigado pela... Fica encabulado aqui. Aí vem o Edu, nosso Dom Corleone, e fala: Paulo, seu lindo. Eu falo: Edu, tá precisando renovar os óculos aí, querido. Bem, gente, satisfação enorme estar com vocês, tá, Ana Priscila? Obrigado pelo convite desse evento que você está capitaneando, com apoio institucional, várias organizações aí de relevância que estão apoiando por trás desse evento. E estar aqui, né, abrindo o evento, e ainda do lado da minha grande amiga, que é referência nacional, que é a Lindineide, então
Você me presenteou nessa sexta-feira. Estes hashtag sextou, definitivamente, tá? Mas nós temos aí muita gente querida também aí, olha lá. Além do Edu que eu já citei, tem a professora Laura, tem a Via Cláudia Livramento aqui. Nossa, tem tanta gente, a Dirla. Poxa vida, que massa. Eu tô puxando aqui, ó, para não Professor falhar com Marcos entrou ninguém. aí, muito obrigada, Professor professor Marcos. A Márcio gente sempre, Mota. professor Márcio, a gente sempre fica, né, concatenando algumas discussões e ele costuma dizer, Priscila, abra seu coração. E eu morro de rir, professor, obrigada pelos debates, obrigada por Sim. sempre nos ajudar Ó, e esclarecer nossas angústias, viu? não, e eu tô aqui com o meu mentor, que é o grande Marcos Alcântara, cara sensacional também, referência nossa. Enfim, muita gente legal aí, doutora Rita, cara, tem muita gente. Eu vou tentar citar, eu vou falhar. Mas eu tô muito animado. Eu vi a Renata, querida Renata Garcia, tá presente aí também, falando que a cada dia que passa ela tá mais animada com a nova lei de licitações. E eu acho que essa lei tem essa capacidade de fazer a gente renovar o ânimo à medida que a gente vai estudando, que a gente vai lendo. A gente tem que botar em mente que a primeira impressão não é a que fica. A gente precisa avançar no sentido de ler, de tentar compreender, fazer todo aquele trabalho hermenêutico de permitir que a informação ela entre na mente, mas ela desça para o coração e faça esse trabalho incrível de mudar a nossa mente em relação a conceitos que estavam pré-definidos para nós, né? E eu, pessoalmente, sempre fui um entusiasta dessa lei, nunca escondi para ninguém, a despeito de reconhecê-la como uma lei que não é perfeita, né? Eu acho que nem a equipe que elaborou a lei fala que ela é perfeita, pelo contrário. A única unanimidade em relação à lei é dizer que é uma lei imperfeita, é uma lei limitada, é uma lei que demanda de melhorias, mas ainda assim, reconhecendo que é uma lei com suas falhas, para mim é uma lei que vem trazendo muita coisa boa, especialmente quando nós vemos aí que é uma lei chamada uma lei de governança, né? É uma lei eminentemente de governança e isso, quem me conhece um pouquinho sabe que é motivo que muito alegra meu coração. Mas enfim, só para trazer essa palavra introdutória e não tomar muito tempo assim nessas palavras de prelúdio, era isso que eu tinha para dizer no momento. Gente, eu vou interromper só um pouquinho, né? Professor Carlos Aquino mandou uma mensagem. Professor, eu entendi que o senhor não conseguiu entrar e provavelmente foi por conta da atualização, mas nós resolveremos isso no próximo encontro. Não se preocupe. Agradeço novamente sua disponibilidade, sua receptividade em colocar não só a Ecosil, a Escola de Contas Públicas, apoiando o nosso evento, mas também colocar o nome, né, do Instituto Brasileiro de Advogados, que muito me honra a forma como eu fui acolhida, como eu fui recebida. E aproveitar, viu, gente, para estender aí os meus agradecimentos para todos os apoiadores, a Forset, o Portal de Compras Públicas, né, o Editais do Brasil, que está fazendo um trabalho brilhante, reunindo realmente notícias que muito nos interessam, e às vezes quando eles me mandam já algo consolidado, já vou dar uma olhada nas novidades, então isso nos ajuda muito nessa correria do dia a dia. Então agradeço a todos vocês que junto conosco, né, estão aí fazendo esse evento. Então, professor, retorna a palavra e pode iniciar quando quiser. Tá, joia. Não, queria só trazer essa palavra introdutória, assim, para dizer dessa minha grande satisfação, né, de estar lidando com essa norma e, eventualmente, passar. Eu não sei se é para já abordar alguma primeira pergunta ou se é para passar. Então, vamos lá começar, né? Então, assim, professor, a gente estava falando que a nova lei traz uma visão geral, eu também concordo com você nesse aspecto. E aí, a gente ouve muito falar que é uma lei realmente de governança. E aí, eu já vou fazer essa primeira pergunta, já vou jogar isso para você. Afinal, professor Paulo, o que danado é essa tal de governança? Nos ajude, porque tem muita gente que não sabe o que é a governança. Já a gente está escutando governança, mas ainda tem muita gente que não sabe, não lida com isso na prática. Tem muito órgão que não sabe nem por onde começar. E aí eu queria que o senhor abrisse já explanando sobre isso. Show de bola. Então vamos lá. Essa pergunta eu gosto de responder
até para desmistificar um pouquinho esse conceito, né? A gente tem muita dificuldade em lidar, às vezes, com alguns conceitos que parecem distantes de nós. Mas a governança ela não está distante de nós. Na verdade, ela resgata a essência do que a gente deveria fazer desde sempre, enquanto administração pública, enquanto agente público, que é focar a nossa atuação em resultado, certo? Então, quando a gente fala de governança das contratações, e aqui eu não vou ficar pegando conceitos teóricos que a gente lê em diversos livros e tal, mas vamos botar de forma prática. Governança das contratações significa nós alinharmos as contratações que nós fazemos nos nossos órgãos à estratégia da nossa organização. Basicamente é isso. Eu gosto muito de citar, quando eu faço essa apresentação de conceito, doutora, a compreensão que Peter Drucker tem a respeito desse assunto. Porque ele costuma falar da diferença entre eficiência e eficácia. Ele fala que eficiência é fazer as coisas da maneira certa, enquanto eficácia é fazer as coisas certas. Então veja que quando ele traz essa diferença, ele está falando de governança. Porque não adianta você ter um procedimento licitatório perfeito, incólume, rígido, você ter uma execução contratual excelente também, com o Nestor e o Juvenal lá bombando, se você não contratar corretamente. Ou seja, se o objeto contratual que está sendo tratado naquele processo não for adequado para satisfazer o interesse público, certo? E a governança ela vem exatamente para isso. Ela vem fazer com que cada uma das nossas contratações, eu estou falando do alfinete ao foguete, certo? Que cada uma das nossas contratações atenda o interesse público manifesto nas políticas públicas que nós estamos executando, certo? Então, o seu órgão, a sua entidade, eles vão parar de fazer contratações que não sirvam para nada, que sejam pouco eficientes. Nós vamos agora olhar para o dilema da escassez, a famosa questão da escassez, né? Daquela aula de Economia 1, que você tem recursos limitados e, por outro lado, o quê? Demandas infinitas. Como é que eu lido com essa questão da escassez? Através da governança. Porque eu vou, através de critérios objetivos, priorizar aquelas contratações que sejam mais relevantes. E como é que eu mensuro relevância de contratação? Quando eu comparo ela com a minha estratégia. Ou seja, as contratações que mais sirvam para atender a minha estratégia organizacional são essas que serão tratadas no meu órgão, através da governança das contratações. Então, não tem mistério. Na verdade, é algo extremamente necessário para que a gente retorne, certo, para a nossa razão de existir enquanto administração pública, que é perseguir o interesse do cidadão. Professor, perfeita as suas colocações, assim, eu sou obrigada a concordar, porque, assim, muitas vezes eu acho que a maioria das pessoas que aqui está conosco na live trabalha, né, ou já trabalhou em um órgão, seja ele federal, municipal, estadual, seja uma indireta, e eu acho que não foge à regra que o que a gente mais presencia são aquelas contratações de supetão. É aquilo que é urgente. Eu, enquanto, né, na servidora pública, enquanto fui servidora pública, né, o que eu mais fazia no meu órgão era o chamado apagar incêndio, né? Sim. E eu acho que muito do apagar incêndio aí, a gente pode, inclusive, culpabilizar a essa falta de organização que ela se estabelece, inclusive, por meio da governança. E aí, puxando o link, professor, com relação a isso, eu vou aproveitar e vou fazer a segunda provocação para você, certo? Quais seriam as principais diretrizes que nós podemos aplicar, né, numa organização ou num órgão para a implementação da governança e, mais do que a implementação da governança, né, porque, como você bem disse, o objetivo final é a contratação pública de qualidade, a contratação pública eficiente, que não haja o desperdício de dinheiro público. E aí, quais seriam essas diretrizes, professor? Como é que a gente poderia implementar a governança, né, de uma forma que
todo e qualquer ente pudesse implementar. Eu já estou falando isso porque tem muita gente que diz que o município não implementa governança. Tem muita gente levantando essa bandeira. E aí eu já queria que você aproveitasse, quando falasse das diretrizes, você já pontuasse sobre isso. Se o município implementa ou não governança. Perfeito, muito legal. Ana Priscila, eu acho interessante isso que você falou aí primeiro, é um negócio que eu costumo trazer nas minhas aulas, nas palestras, que eu chamo de síndrome de bombeiro. Uma gestão que não tem governança, ela vive na síndrome de bombeiro, ou seja, as suas atenções estão voltadas para os incêndios que acontecem, né? Tudo é urgente, tudo é emergencial, certo? Então, se tem um incêndio maior ali, eu volto todo o meu esforço, né, para aquela direção. Se está acontecendo um incêndio ali, eu vou para lá. Então, quando você tem um órgão público, e isso acontece muito lá na Suécia, né, em que em tudo é urgente, tudo é emergência, certamente essa organização não tem governança. Mas quem está ouvindo aqui pode estar pensando assim, cara, isso é muito lindo isso que o professor está falando na teoria. Isso não existe na prática. E aí é por isso que essa sua pergunta é muito pertinente. Quais são as diretrizes da governança? Porque aí a gente consegue sair de um lugar muito abstrato em que você fala, ok, eu preciso funcionar para atender o interesse público, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? E aí nós temos as diretrizes, que trazem de uma forma muito mais concreta como nós aplicamos a governança. Então, eu tenho algumas. O tempo é escasso para tratar todas, mas eu tento tratar algumas. Então, por exemplo, quando nós estamos falando de governança, nós estamos falando, por exemplo, de uma diretriz que é o desenvolvimento nacional sustentável. Certo? Professor Márcio Mota aqui falando. A Europa é terrível. Essas coisas acontecem muito lá, Márcio. Tive a oportunidade de fazer uma live com o professor Márcio também, sensacional. Um grande abraço para ele. Lá na Europa, Márcio, você vê muito esses problemas acontecerem. Mas qual seria a primeira diretriz? O desenvolvimento nacional sustentável. Essa é uma diretriz de governança que às vezes é esquecida, certo? E perceba, ela não é uma novidade da Lei 14.133. Ela já vinha presente lá na Lei 8.666 e já deveria ser perseguida. E é muito interessante que quando a gente fala de desenvolvimento nacional sustentável, ou até mesmo da sustentabilidade, todo mundo associa imediatamente ao aspecto ambiental. Mas não. Nós estamos falando a respeito também das suas dimensões social e econômica. Certo? Então, é governança, por exemplo, quando você aplica lá na sua licitação aquela reserva, certo, percentual para os microempreendedores e empreendedores de pequeno porte, por exemplo. Por quê? Porque nós sabemos que estas pequenas empresas, elas não têm condições de competir em pé de igualdade com as grandes empresas. Então, é uma manifestação do princípio da isonomia, porque isonômico não é apenas de tratar igualmente os iguais, mas também tratar desigualmente os desiguais. E quando você faz isso, você alça, por intermédio da Lei Complementar 123, essas empresas a esse nível, você está aplicando o desenvolvimento nacional sustentável, a sustentabilidade a nível econômico, a nível social. Quando você reserva um percentual das suas contratações para os empreendedores locais, você também está praticando a sustentabilidade social. Então, veja, desenvolvimento nacional sustentável como uma diretriz, que é outra, uma maior interação com o mercado fornecedor. Nós estamos abandonando aquela ideia de uma relação demonizada que a administração tinha com o fornecedor. Não. Agora, todas as normas relacionadas à contratação, seja a lei geral, seja as normas infralegais, aproximam cada vez mais o fornecedor da administração. Certo? O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando, por exemplo, de uma lei que permite que desde a fase interna, que é a fase de planejamento, o mercado fornecedor já participe sugerindo soluções para atender a necessidade da administração. Então, veja, outra diretriz. Uma diretriz que eu gosto muito, gestão por competências. Cara, como é importante nós tratarmos a respeito desse tema, muito resumidamente,
muito resumidamente, precisaria de um dia inteiro para falar dela, mas a gestão por competências consiste basicamente na gente reconhecer as funções chaves do macroprocesso de contratação, verificar quais são as competências necessárias para a sua ocupação, né? Estava vendo até uma live com o professor Márcio Mota, professor Dilmar, falando que competência é muito mais do que chá, é muito mais do que conhecimento, habilidade e atitude, é mais do que isso. Mas, para a gente entender, pense competência a nível do nível de conhecimento básico que se espera para essa ocupação. O nível de experiência profissional, de conhecimento empírico básico para você estar ali naquela posição, para que ela não seja ocupada tão somente por aspectos políticos, certo? Então, a gestão por competências, que vai orientar também a trilha de aprendizagem, para que haja um plano anual de capacitação para os atores envolvidos no macroprocesso. Olha só como a governança é rica. Outra diretriz, eu vou parar por aqui para não tomar muito tempo. Não, as contratações compartilhadas. Fica à vontade, a gente está adorando. Ah, não. Pode continuar. E tem muita genialidade ainda para a vida, professora Lindinete. Não vou tomar o tempo todo, não. Eu vou aprender também. Aqui um bocadão. É isso, eu sou Contratações estagiária. compartilhadas. E aí, Lindinete, contratações compartilhadas. Gente, existe um negócio chamado custo de transação, certo? Que muitas vezes a gente não mensura. Cada licitação que você faz tem um custo. E um custo muito elevado para a administração, certo? Aí eu te pergunto, se eu tenho um órgão aqui, no meu município, e outro órgão público do outro lado da rua, os dois contratando ou adquirindo os mesmos bens ou contratando os mesmos serviços, por que a gente não conversa e faz uma licitação só para todo mundo? Não tem sentido a quantidade de licitações que estão acontecendo porque a gente não está praticando essa diretriz da governança das contratações. Enfim, teria para falar também o fomento à cultura do planejamento, o estímulo à inovação, porque quando você traz o mercado fornecedor para participar da sua fase interna, você faz com que aquela contratação que você faz Ctrl+C, Ctrl+V há 30, 40 anos, poxa vida, eu não vou fazer mais a mesma não, certo? Quando eu estiver elaborando o meu estudo técnico preliminar, eu vou olhar para o leque de soluções e vou falar, caramba, aquela história de eu sempre comprar impressora, toner e papel, pode ser substituída, por exemplo, por uma contratação de outsourcing de impressão, que eu vou remunerar uma empresa por cada folha que eu imprimo e não mais comprar aquele tanto de coisa e ter contrato de manutenção e aquela... Sabe? Então, veja, tudo isso como diretriz da governança, como uma forma de gerar eficiência aos processos e, acima de tudo, retornar aquele primeiro elemento que eu trouxe lá no início, que é você fazer com que a função contratação da sua organização ela esteja alinhada com o interesse do cidadão, que no final das contas é o dono de tudo, certo? É que nem a gente chama, é o proprietário da res pública, que é a coisa pública, tá? Então, assim, muito rapidamente, sem querer, porque não tem tempo aqui, e eu quero muito ouvir também a professora Lindineide, basicamente essas são as diretrizes que eu poderia citar. Temos outras, mas essa que a gente poderia destacar para esse nosso bate-papo aqui. Professor Paulo, suas palavras de uma forma, né, Lindy? Ele faz um resumo, ele faz vamos dizer assim, ele contextualiza tão bem que eu acho que quem está nos ouvindo, professor, tenha certeza que entendeu a questão princípio, né, trazida pela nova lei e os requisitos necessários aí para a implementação da governança. Deixando claro, gente, que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a possibilidade de utilização do uso já da 1433. E aí eu queria deixar claro para vocês que a nova lei está vigente desde o dia 1º de abril de 2021. Estando a lei vigente, eu entendo, isso é a minha interpretação, depois de ouvir aí, né, vários professores se pronunciar a respeito, eu me acosto à vertente de que a nova lei pode ser utilizada. Mas aí, Lindy, professor Paulo, vem aquela outra pergunta que a gente faz. Eu posso, mas eu devo? Será que eu já estou preparado, Eu né, tenho professor? isso, eu tenho os mecanismos, eu tenho estrutura para isso. Diante de tudo Né? que o professor Paulo falou aqui, será que eu já posso usar a nova lei? Será que eu já tenho condições
favoráveis para a aplicabilidade dessa lei? Será que eu não posso esperar um pouquinho mais? Será que eu não posso capacitar minha equipe? Será que eu não posso implementar algumas ferramentas necessárias, né? A correta utilização da nova lei? Será que eu não posso pensar numa forma de fazer melhor o meu planejamento, já que a nova lei traz aí essa ampliação da fase interna da licitação? E tudo isso, né, professora Lindineide, impacta diretamente na execução contratual, que é o que a gente quer saber agora. Professora Lindineide, Perfeito. sem a implementação básica, né, das ferramentas de governança, como é que fica a execução contratual? Fale para a gente, porque é um assunto palpitante e eu estou realmente louca para aprender um pouquinho mais sobre isso. Doutora Ana Priscila, meu querido amigo Paulo Alves, que aula, né? Este homem é uma aula ambulante. É incrível, porque quando ele fala, né, ele respira governança. Inicialmente, eu quero agradecer a você o convite, quero agradecer aí a todos os apoiadores, aos amigos aqui e professores presentes. É uma honra muito grande tê-los aqui em plena sexta-feira. Mais uma vez, né, parabenizar, homenagear aí meu querido amigo professor Paulo, quanta coisa. Eu estava tentando digitar aqui o que ele falava, ele trouxe para nós aí resultado, controles, mensuração, aproximação do mercado fornecedor, gestão por competência, esse arcabouço, né, enorme que está dentro da governança. E vem a doutora Ana Priscila e traz essa pergunta, né? Como que a falta de governança impacta na execução contratual? Doutora Ana Priscila, meus amigos aqui presentes, eu devo dizer para vocês que o impacto é estrondoso. Nós já sentimos esse impacto há muito tempo. Há muito que nós estamos sentindo esse impacto, e o dever de governança, né, ele não nasce, ele não surge com a nova lei de licitações. O dever de governança, né, Paulo, ele já é anterior à nova lei de licitações. E enquanto isso não acontecer, nós continuaremos remando contra a maré. A necessidade é muito grande, e eu vou passar aqui para vocês um pouco, né, do que realmente me aflige. E quando a doutora Ana Priscila pergunta aí sobre a execução contratual, a minha grande preocupação é na correta execução contratual, é com os resultados da contratação, porque é isso que nós esperamos. E hoje, nessa live, por incrível que pareça, o meu amigo não citou o artigo 11, né? Ele hoje não falou no artigo 11 da nova lei de licitações. Tanta coisa para falar que eu esqueci, meu Deus, meu querido artigo 11, parágrafo único. Pois é. Então, o querido artigo 11 do meu querido amigo professor Paulo, quando diz lá que é dever da alta administração se responsabilizar pela institucionalização da gestão de riscos e controles internos. E aqui, pessoal, eu paro para dizer para vocês, para expressar para vocês a minha grande preocupação. Essa semana, por sinal, eu conversava com o professor Márcio Mota, a minha grande preocupação é justamente com a gestão de riscos. É justamente com essa indução das contratações às práticas de gestão de riscos. Isso, né, eu preciso lançar essa pergunta aqui, essa enquete, né? A sua organização tem feito uma autoavaliação sobre o modelo de contratação que tem adotado? Como é que andam os riscos relacionados a cada uma
de suas contratações, a cada um dos seus contratos. E muito interessante que numa dessas conversas com o professor Márcio Mota, surgiu uma questão, né, que ele colocou, que eu achei brilhante, né? Como que nós implantamos gestão de riscos às contratações se nós não temos cultura de gestão de riscos e se nós não temos uma implantação de um controle de riscos macro de toda a organização? Não é, Paulo? Nós sabemos, Perfeito. Paulo andou esse Brasil inteiro auditando, né, órgãos e mais órgãos. E essa é a minha grande preocupação. Se nós observarmos, né, nós temos instrumentos que agentes públicos não sabem ou não foram capacitados, eu não vou usar a palavra não sabem, não vou usar essa expressão, não sabem. É melhor que eu diga assim, não foram capacitados para a utilização desses instrumentos, como, por exemplo, o mapa de riscos, como, por exemplo, a correta alocação de riscos, e tudo isso vem muito forte na nova lei de licitações, não é, Paulo? Tudo isso vem com muita força. E aí, doutora Ana Priscila, eu reforço que a minha grande preocupação é justamente com esse gerenciamento dos riscos, através do mapa de riscos, e com a alocação dos riscos. Porque nós precisamos de agentes públicos preparados para, desde a fase do planejamento, quiçá a fase da demanda. Outro dia, eu até falava com alguns alunos, trazendo um acórdão do TCU, eu não lembro agora qual acórdão foi esse, que nós estávamos fazendo uma análise desse acórdão, e esse acórdão já começa dizendo que a demanda estava incorreta. Puxa vida, né? Gente, o pedido já saiu incorreto. Tudo bem, ninguém é obrigado a pedir corretamente, porque os estudos técnicos preliminares podem, né, através dos estudos técnicos, a gente pode dizer que aquela solicitação, aquela necessidade é inviável. E você pode mudar também aquele objeto. Mas vocês pensem bem, se nós não estamos conseguindo pedir, quiçá planejar, quiçá executar. Então, essa é a minha preocupação. E aí, só para finalizar, também para não me estender por tanto tempo. Pode ficar à vontade, professora Lindenberg. Eu estou aqui. Fique à vontade. Eu estou aqui. É muito ensinamento vindo. E tá vindo assim na minha cabeça várias coisas. Eu não estou querendo interromper seu raciocínio. Eu estou me esforçando para não esquecer quando você terminar de pontuar. Porque quando você fala, é como se, né, professor Paulo, aclarasse assim a nossa mente com relação Escamas caem dos olhos. Exatamente. Assim, a gente consegue parar e pensar lá na frente, e, poxa, o que é que está faltando? Fazer esse questionamento. Então vamos lá. Pronto, então muito boa essa pergunta, muito boa essa colocação sua. O que está faltando? O que está faltando, doutora Ana Priscila, é justamente isso que o Paulo colocou, é a governança. E a governança, há muito eu venho dizendo, ela não vai nascer lá embaixo na fiscalização contratual. Ela não vai nascer com a equipe de planejamento da contratação. A governança, ela nasce... E o controle finge que acredita. Hoje é assim. Pois é. Mas aí, olha, o que é que está faltando? Está faltando exatamente o que a nova lei de licitações fez. Chamou a alta administração à responsabilidade. Né? E aí vem, gente, quando eu falo aqui em alta administração, tanto eu quanto o professor Paulo Alves, nós temos batido muito nessa tecla. A alta administração não é a direção do seu órgão, não é o prefeito, né? Não é o presidente do seu órgão, o superintendente. A alta administração, ela é composta por todos os dirigentes máximos do seu órgão. E essa alta administração, ela tem o dever de implantar a governança.
Isso a nova lei de licitações trouxe para nós, essa responsabilidade de quem? Agora, de quem é a responsabilidade? É da alta administração. Então, se a coisa funcionar de cima para baixo, eu acredito sim, doutora Ana Priscila, que sim, vai funcionar. E aí, eu vejo, né, eu vejo flores, como diz a música, né, eu vejo flores na nova lei de Eu licitações. também, eu tô super animada com a nova lei. Eu tô realmente, inclusive, esse evento que a gente, né, tá capitaneando aí, Linde, um dos aspectos que eu acho mais importantes é exatamente a questão da conscientização, né, professor Paulo? Quando eu falei, é possível que o município implemente a governança, o professor Paulo está aí rodando o Brasil, né, professor? E Isso, eu mostrando que essa esqueci de realidade. responder essa parte, Pois né? é, Eu cometi a indelicadeza de me empolguei falando das diretrizes, não, mas não respondi. acontece. Olha Mas só, a governança, ela não apenas é possível nos municípios, como ela é mais urgente. E tem muita gente que vem e fala, não, ó, esquece esse negócio, e faz até às vezes chacota, dizendo, e ó, esse negócio de governança aí é lá para Brasília onde você está. Mas não, eu estou saindo de Brasília, literalmente. Jamil, que está aqui presente, é minha testemunha. Saí de Brasília, literalmente, indo lá no município, naquele município pequeno mesmo, de menos de 10 mil habitantes, e conversando, olhando no olho do gestor. Estou pessoalmente também envolvido em projetos de implementação de governança a nível institucional e governança a nível de contratações, governança das contratações especificamente. Estou lá na ponta, não estou aqui. Tem muita gente que fala, aí de Brasília do ar-condicionado é fácil. Não, eu saí do ar-condicionado, saí de Brasília, porque veja, a governança é ainda mais urgente lá nesse município. A governança, por que acontece? Se a gente entende a governança como geração de resultado para o cidadão, é lá no pequeno município onde o recurso é escasso que a governança precisa chegar primeiro. Certo? Precisamos transformar isto em realidade. também acho, Certo? professor. E ela é possível e está acontecendo. Para os incrédulos de plantão, saibam, a governança está acontecendo e acontecendo nos pequenos municípios, onde nós temos já valentes prefeitos que estão falando, eu quero que a coisa funcione aqui. E veja, é aquilo que foi posto aí nos comentários. Se não me engano, foi o professor Márcio. A governança tem sua implementação, como nós falamos na doutrina, naquele modelo top-down, certo? Ele vem de cima para baixo. Ele precisa do patrocínio da alta administração para acontecer. Nós sabemos que o patrocínio da alta administração é um dos pilares do programa de compliance, certo? Só me engano, o primeiro. E mesmo assim, nós precisamos entender que muito mais do que um pilar de um programa de compliance, o patrocínio da alta administração é condição, olha aí, vou usar esses brocados chatos jurídicos, sine qua non para a implementação da governança das contratações. Eu vou só desmistificar um pouquinho, assim, vou deixar a fala do professor Paulo de uma forma mais direta. Eu acho, professor, que o primeiro passo, né, é exatamente para que a alta gestão ela se conscientize da importância da implementação desses mecanismos. Quando há uma consciência, há uma vontade de fazer, há uma vontade de mudar e de implementar. Gente, a gente não pode fechar os olhos para o fato de que os órgãos de fiscalização, né, não só o Ministério Público, o Tribunal de Contas, mas a sociedade como um todo, ela clama por uma gestão pública de qualidade, de responsabilidade, sabe? Que os nossos dirigentes que lá estão, na hora em que vão fazer os planejamentos e, consequentemente, a execução desses procedimentos, que eles tenham em mente a real necessidade, né? E para isso, professor, até me corrija se eu estiver errada, mas o que eu li acerca de questões relacionadas à auditoria é que muitas vezes os controles, eles não precisam ser controles muito complexos, mas eles precisam funcionar. Então, eu sou um pequeno município, e aí eu, num pequeno município, não tenho como implementar a governança? Não tem. Vamos começar
devagarzinho, vamos começar primeiro tendo consciência que isso é necessário. Partindo dessa consciência, aí a gente começa a adotar ações relacionadas a essa implementação. E aí a gente pode fazer pequenos controles, mas controles que sejam eficientes e que façam com que a administração, de uma forma geral, alcance o resultado final, que seria uma contratação pública de qualidade, sem desperdício, enfim. E aí, Linde, passo a palavra de novo para você, minha amiga, e eu vou de antemão lhe fazer um questionamento que eu acho que é bem importante nessa questão aí da governança, que é a nova lei, né, de licitações, a 14.133, ela mudou a maneira de fiscalização dos contratos? Ela trouxe alguma inovação que a 866 e as leis correlatas não trouxeram? Fale, conta pra gente isso aí. Olha, vocês sabem que eu sou uma eterna brincalhona, né? Eu gosto muito de brincar. E a vontade que eu tenho é de responder não a essa pergunta, de dizer assim, não, Ana Priscila, e ver todo mundo aí assustado, né? Eu adoro dar um susto e ver as pessoas, mas por que ela está dizendo que não? Sabe por que eu estou dizendo que não, pessoal? É porque quem tem que mudar a maneira de fiscalizar, a maneira de gerir contrato, somos nós. Essa mudança começa em cada um de nós. Tá? Começa dentro do órgão. Não adianta, olha o que nós passamos do ano passado para cá. 13.979, quantas medidas provisórias, perdi as contas. Todos os dias, né? Direito provisório, todos os dias. dias. A gente acordava todos os dias. Uma medida provisória. Isso mudou a nossa maneira de fiscalizar? Não, o que vai mudar a nossa maneira de fiscalizar, a maneira de gerir contratos é capacitação, sim, e como eu já falei no início, né, que a alta administração vire capitã, se torne a nossa verdadeira capitã, inserindo, né, nos fortalecendo, nos dando segurança jurídica, porque a atuação de gestores e fiscais de contrato padece de segurança jurídica. Entendeu, Ana Priscila? Então, é uma pergunta, né, meio que capciosa. Eu digo não assim para vocês, mas é para chamar a atenção apenas para esses aspectos. E agora eu vou dizer o sim. De que forma que a nova lei de licitações, inclusive, Jamil, acho que está aí ainda, ou passou por aí, né? Nós escrevemos assim, meio que a toque de caixa, um artigo, né? Nesse artigo, nós falávamos justamente sobre o papel da fiscalização de contratos na nova lei de licitações. E olha só, para que vocês tenham uma ideia da diferença da lei 8.666, a nova lei de licitações traz a palavra fiscalização 16 vezes, sendo que 13 delas se refere à fiscalização realizada pelo fiscal de contratos. E 3 se refere à fiscalização dos órgãos de controle. 3. Apenas 3. Então, percebam, né, a diferença, a grande diferença. Nós tínhamos lá na Lei 8.666 o velho agente 67, né, o agente da 67, como se diz, que é o representante especialmente designado. Nós tínhamos a prerrogativa da administração de fiscalizar os contratos. E hoje nós temos uma lei trazendo 13 vezes, né, falando 13 vezes sobre o dever da fiscalização a ser realizada pelos agentes públicos. Então, isso muda muita coisa, isso muda totalmente, mas a mudança primeira tem que ser na forma de gerir e fiscalizar, tem que ser no próprio servidor. Tá? Dificuldades, nós falávamos, não era, professor Paulo, sobre as dificuldades, se eu não me engano, acho que eu trouxe isso na apresentação lá do TJDFT, né, nas dificuldades de atrair e manter servidores nas unidades
que atuam com compras públicas. E não é só na gestão e na fiscalização, não. Mas sabe por que que essas unidades sofrem, passam por essas dificuldades? Acho que está chegando alguém aí, né? Gente, eu só convidei, viu, professora Linei? Pode concluir. Nossa! Eu só convidei, doutora Vanóbia, ela vai fazer uma pergunta depois, quando nós finalizarmos, em nome da Ordem dos Pregoeiros da Paraíba, que também é um dos nossos apoiadores. E aí eu pedi a ela que elaborasse um questionamento real, né, de quem está aí na lida, de quem está aí no dia a dia, de quem está aí na prática, né, e tem, vamos dizer assim, e tem essa necessidade de saber como é que vai efetivar aí a utilização da lei. Então, você pode concluir tranquila, que quando você concluir, aí eu passo a palavra para a doutora Vanóbia fazer a pergunta dela. Só vou pedir, doutora Vanóbia, que deixe ligado apenas em um dos dispositivos para não dar o eco e o retorno para a gente aqui, tá? Ou então desliga o microfone por enquanto. Professora Lindy, pode continuar. E essa dificuldade, né, de atrair e manter servidores na área de contratações públicas, ela decorre daquilo que eu tinha falado anteriormente, né, da falta de segurança jurídica, da falta de apoio. Os servidores precisam, né, desse sentimento de segurança jurídica. E quando isso não acontece, infelizmente, os servidores fogem dessa área, é uma área carente de servidores, né? E outros, né, já conhecem a situação da área, simplesmente não se sentem atraídos. É muito difícil, olhe, né, esse panorama que a gente vive, né, Lindy? Mas você observe... Tem uma pergunta aqui, Lindy, eu vou aproveitar para você, né? Nosso amigo Neander, ele está querendo saber, né? Queridíssimo, ficamos dialogando horas, discutindo esse último post aí para a Leonora. Muito obrigada mesmo pela sua contribuição. E aí ele quer saber o seguinte, Lindy, se você lei, né, de licitações, ela soube aproveitar o conteúdo da IN5 2017 no que tange a fiscalização. Essa pergunta, Lindy, também já tinha sido feita, não dessa forma, mas falando também da IN5 por Michele, que também está aqui, que eu sei que ela é gestora de contratos, porque eu a conheço, por coincidência, minha irmã, e ela está aí nessa batalha. A conheço por coincidência, minha irmã. E ela está na batalha aí, está exercendo a função de gestora de contratos, e aí ela tem essa dúvida também. Então, se você também puder falar um pouquinho sobre isso, tá? Olha, né, Ander, Michele, eu acredito que sim, eu acredito que a nova lei de licitações muito, não só da instrução normativa número 5, né, mas muito do conteúdo que a sede já vem preparando. Nós precisamos reconhecer o papel da SEGES, esse papel relevantíssimo, brilhante. Entendeu? Por sinal, brilhante, por sinal, enquanto eu dou aula, por vezes, eu leio constantemente, eu estou com a IN5 aberta aqui na minha frente. E às vezes eu fico pensando assim, será que isso aqui vai mudar? Talvez haja uma mudança ou outra, mas nenhuma mudança significativa, entendeu? Da IN5. Nós sabemos a questão que existe, né, que as pessoas falam muito. Mas isso aqui, né, da IN5, inclusive, outro dia eu estava dando aula para uma pequena Câmara Municipal, né? E aí ela diz assim, professora, isso aí não dá para implantar. Eu não posso ter um gestor, um fiscal técnico, um fiscal administrativo. Bom, mas aquilo ali é para implantar dentro das suas possibilidades. O importante é que você estabeleça mecanismos o quê? De controle. Tá? Eu sou realmente uma admiradora da instrução normativa número 5. E digo isso, tá, sem nenhum medo de errar. Importantíssimo, Lindy, isso que você falou, professor. Só complementar isso e vou passar a palavra para você, que eu acho o seguinte, que aplicada à sua realidade,
Isso eu acho que é o que a gente tem que... Gente, vamos pensar. Governança, os requisitos de governança, eles não vão ser implementados de forma igualitária em todos os órgãos, em todas as esferas do poder. Não. Eles têm que ser implementados de acordo com a realidade de cada ente, de acordo com a realidade de cada órgão. Isso é um dos fatores essenciais quando você vai analisar. O professor Paulo está aí, que não me deixa, né, mentir, professor. Eu entendo que é feito primeiro um diagnóstico para que depois a gente evidencie como é que a gente pode fazer a implementação dessas diretrizes. Então, professor, por favor, era só isso que eu queria pontuar. A palavra é sua. Não. Você está perfeita. Eu ia falar outra coisa, mas você falou um negócio tão brilhante que eu preciso falar primeiro do que você falou. Que conversa! Porque a gente, na prática da implementação... Gente, aproveitar, Rita, beijão, meu amor, obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que está aí, ó, desde o começo conosco, né? E eu preciso dizer algo. Interação de vocês. Ana Priscila, Paulo, eu não estou conseguindo ler o chat, gente. Me desculpem, tá? Eu estou sem óculos. Lili, eu leio para você. Eu estou aqui acompanhando. Eu leio para você. Tá, se tá tiver bom. alguma coisa, aí eu passo para você. Mas é porque vocês já falaram aí, pessoas maravilhosas. Rita é uma querida. Um beijão, Neander. Neander A é gente sensacional. tá com Então, audiência selecionadíssima. Primeiro, eu tô honradíssima, né? Eu tô aqui em êxtase. Quando acabar a live, eu acho que eu nem vou dormir hoje, porque a audiência que a gente pegou aqui, batendo picos de 50, viu, professor? O pessoal passou a noite todinha comentando. Isso já me deixa imensamente feliz, porque vê que a gente conseguiu realmente atingir o objetivo que a gente queria. Então, gente, eu vou ver se a doutora Vanóbia consegue entrar agora para fazer o questionamento dela, para que a gente possa encerrar, porque a gente já está um pouquinho em cima da hora. E aí eu passo a palavra para vocês concluírem, tá? Tá. Enquanto você vai puxando ela aí, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Pode falar, fica à vontade. Essa questão que você falou do diagnóstico é muito importante quando fala de implementação de governança na prática, tá? Eu estava debatendo esse assunto hoje com um conjunto, tem um conjunto ativo de advogados, alguns estão presentes aqui hoje na live, que estão fazendo a implementação nesse exato instante nos municípios. E nós discutimos exatamente isso. Em alguns municípios, os agentes públicos têm uma resistência a responder, eventualmente, aqueles questionários de diagnóstico que são feitos. Exatamente porque eles pensam, não, eu quero a ação. Mas calma, antes da ação, você tem que fazer o diagnóstico. É igual um médico. Você não chega lá já enfiando um remédio no paciente. Primeiro você precisa saber quais são os sintomas, naquilo onde ele é mais carente de tratamento. E aí sim, depois de feito o diagnóstico, é que nós vamos entrar efetivamente na implementação. E note, foi uma coisa que você falou, não tem como você pegar um pacote cheio de instrumentos e querer implementar de uma vez. Isso não vai acontecer. Você tem que priorizar aqueles que sejam possíveis e que sejam mais necessários naquela realidade concreta. E é exatamente por isso que se faz diagnóstico, tá bom? E a professora Linineide quer a palavra. Antes de eu chamar a doutora Vanalba, já vá se preparando aí para fazer a sua pergunta. Assim que a professora Linineide concluir o raciocínio dela, você já pode mandar bala, que eles já estão aí, ó, afiados, esperando. É rapidinho aqui, viu? Porque vocês... dá sim, dá para ouvir. É porque vocês são tão brilhantes que vocês, assim, uma coisa vai puxando a outra, dá para a gente ficar aqui a noite toda. Quando o Paulo começou a falar em diagnósticos, aí eu preciso colocar algo. Quando vocês forem fazer diagnósticos para implantar a governança, tá? Procurem ouvir a área de contratações. Escutem. E eu dizia ontem, até mesmo na live do professor Márcio, lá com o professor Dilmar, né? Eu dizia ontem a questão da escutatória. Eu achei muito interessante quando o professor Dilmar colocou. Eu entendi o que ela quis dizer, ele falou na live, né? Eu só coloquei lá, olha, vocês precisam... A alta administração, no momento da implementação da governança, da implementação de tudo isso aí que a 1433 traz, precisa ter uma escutatória. E o Dilmar, Dilmar, não é, professor Paulo? Isso.
O Dilmar falou assim, eu entendi o que ela quis dizer, que tem muita gente que ouve, mas não escuta. E era exatamente isso, tá? No momento de fazer essa análise que o Paulo colocou aí, no momento de fazer isso, escutem, ouçam, pesquisem, conheçam a realidade da sua área de contratações, tá? E aí, E aí, aproveitando o gancho de Lindy, eu vou passar a palavra para a doutora Vanóbia, que ela está na lida, Lindy, ela está nessa realidade, e eu vou passar para que ela faça uma pergunta para que a gente possa aí tentar esclarecer. Beijo nas meninas aqui, Jarlene, Laurinha, Raminho, que é o vice-presidente da Ordem dos Pregoeiros, também está aqui conosco. Agradecer a presença, viu, gente, de todos vocês aí no debate. Doutora Vanóbia, pode fazer sua pergunta. E muito obrigada, de antemão, viu, pela participação aqui conosco. Olha, antes da pergunta, parabenizar a doutora Priscila, audiência top. Doutor Paulo, parabéns. Olha, tudo que foi falado aqui, estávamos ansiosos para ouvir. E Lidineide, parabéns. Tá? Então, assim, os órgãos controladores têm uma outra visão diferenciada de nós pregoeiros que estamos na ponta. Então, eu tenho uma preocupação muito grande, inclusive nas lives, nas palestras, nos cursos de licitação que damos aí em toda a região da Paraíba, eu tenho uma preocupação muito grande, que é o planejamento. E aí vem a governança, vem toda uma pontuação que temos que estar trabalhando, e hoje vocês foram brilhantes com esse tema. A minha pergunta, qual a aplicabilidade da 14.133? Claro, os entes federativos necessariamente vão ter que estar se organizando. Isso, a lei já diz que tem que estar organizado. Eu pergunto, como é que vamos implementar nos municípios uma política de governança para as contratações, visando o PAC, que é o Plano Anual de Contratação, uma vez que sabemos que não existe planejamento nenhum. Quando nós, pregoeiros, somos procurados para abrir um procedimento licitatório, às vezes fazem uma ligação precisando daquela demanda, daquele objeto, não vem o objeto preciso, e nós, que não temos uma equipe eficiente, nós somos uma equipe, fazemos de tudo, né? Quem está escutando sabe disso. Fazemos de tudo, precisamos elaborar um bom especificação do objeto para partirmos para os demais. Então, a minha preocupação é como capacitar, isso já é uma complementação, viu, doutor? Como capacitar equipes para trabalhar uma governança no município, mas pensando principalmente nesse plano anual de contratação. Essa é a minha pergunta, a nossa dúvida. A sua pergunta, doutora, ela foi melhor do que tudo que nós falamos até agora na live. Você não está entendendo a sua colocação. Eu tenho certeza que lavou a alma de muita gente. O povo Aí quer eu vou saber, pedir perdão para a Lindy. O povo quer saber. O povo quer saber. E eu vou pedir perdão para a Lindy quebrar o cavalheirismo que seria comum, que é você falar primeiro, mas eu fiquei muito tocado pela pergunta, doutora, obrigado por ela, que é o seguinte, nós, quando olhamos para os nossos municípios, é muito interessante, o Jamil está aqui na sala, não me deixa mentir sozinho. A gente esteve sentado literalmente numa sala com agentes municipais. Inclusive, eu até brinquei com ele que fiquei sabendo no segundo dia de curso só que tinha um prefeito sentado na sala. E aí tomei aquele susto que já tinha falado um tanto de abobrinha, tinha um prefeito na sala, alguns secretários
alguns secretários municipais iam lá falando e batendo, falando que precisava de apoio da alta administração, que esses alta administração não apoia, e tinha um prefeito lá. Mas enfim, já passou. As minhas bochechas nem corou porque não dá. O pessoal da minha cor assim não cora bochecha. Mas veja, quando eu estava lá lidando com essa turma, eu falava para eles, e a mesma coisa que eu falo aqui. Os instrumentos de governança, eles servem exatamente para proteger esse gestor. Quando você implementa, a título de exemplo, e este que para mim é o instrumento de governança mais importante e mais urgente, quando você implementa o plano anual de contratação, que a senhora bem citou, você traz essa segurança. Porque qual é o objetivo do plano anual de contratação? Primeiro, agregar demandas do mesmo objeto. Então, em vez de você, enquanto pregoeira, fazer 20 contratações do mesmo objeto durante o ano, você vai fazer uma. Porque você agregou, você consolidou essas demandas lá do seu município nesse plano. Para além disso, doutora, vamos falar aqui. É verdade. A senhora não morre de medo, como todos os pregoeiros da dezembrada, que é você ter que executar quase todo, 80% do orçamento no último mês do ano? Às vezes a senhora está lá no dia 31 de dezembro fazendo certame, sessão pública. Essa situação, ela é combatida, inclusive, com o plano anual de contratação, que define um calendário. Um calendário de contratações que vai jogar uma lá mais... Tudo bem, dizer que vai jogar em janeiro é ficção. Nós sabemos que o orçamento só chega lá em maio. Mas tudo bem, mas vamos distribuir pelo menos um pouquinho no tempo. Vamos fazer com que... Eu fico brincando que o pessoal que trabalha na Comissão Permanente de Licitação, o pregoeiro, aquele agente que está lá da equipe de apoio, eles tinham que ganhar em dezembro o adicional Rivotril. Porque só com o Rivotril para dar conta do mês de dezembro. Deus nos ajude. E veja, nós precisamos livrar ele dessa situação terrível. Entendeu? Então, note, você chega aqui... inclusive a Joana está aqui, ó. Outro grupo também de gestores, estávamos conosco, né? Eu, Lindy, Jamil, ministrando para um grupo de agentes municipais lá do estado do Mato Grosso, certo? Sempre falando com o município, tá? Mas vamos lá, outro papel, doutora, do PAC, ele vai indicar potenciais compras compartilhadas. Sim. Porque ele vai ver, olha, eu tenho uma lista, eu torno essa lista pública para os órgãos vizinhos. E aí o órgão vizinho fala, eita, no seu PAC, para ano que vem, você botou lá que você vai adquirir papel. Vamos juntar? Vamos fazer uma grande ata de registro de preço para que todos nós façamos? Veja, olha só como nós temos benefícios na implementação desse instrumento que, mal lhe diga, tem muita gente acusando erroneamente, falando que é burocracia. E quem está falando essas coisas está sendo bobo. Está perdendo os benefícios que nós temos pela implementação desses instrumentos. Entendeu? Então, doutora, eu acredito que sim. Quando o PAC chega e ele vai demandar um esforço, aí a senhora fez da sua pergunta, brilhante pergunta, a seguinte colocação: como é que eu faço lá no agente do município? São tão poucos. Como é que eu faço para implementar um PAC? Capacitação. Permitir que um professor, permitir que um docente sente com tempo, com dedicação e olhe no olho, como a professora Lindineide faz, como o professor Jamil faz. E eu estou citando esses dois porque a gente está sempre junto, aí ministrando nos cursos. Sei que tem muitos outros profissionais que fazem a mesma coisa, mas é olhando no olho desse gestor e falando, você dá conta sim. Eu falei numa entrevista que eu dei agora para a Rede Governança Brasil e repito aqui, os nossos agentes públicos municipais são uns valentes e com o apoio que eles merecem, eles são imparáveis. Perfeito. Professor, perfeito. Perfeito, Paulo. Mas doutora Vanóbia, está satisfeita? Eu só queria complementar uma coisa antes da doutora, me desculpe. Há anos eu venho preocupada com essa questão de planejamento. Antes de sair essa nova lei, dessa nova governança, de tudo isso. E há 5 anos atrás, eu vi uma política no meu trabalho de fazer o seguinte: quando chega novembro,
Eu faço um memorando para todas as unidades, pedindo o levantamento do que vão precisar para a abertura dos procedimentos licitatórios em janeiro. E ainda faço mais. Eu mando o levantamento do que foi trabalhado, de que foi consumido e o que você vai precisar licitar. E fica aguardando a resposta com a programação deles para poder abrir os meus procedimentos licitatórios. Acreditem, nenhuma Bom. resposta visível. Infelizmente. É a Doutora. terceirização, né, professora Lina? Perfeito. Exatamente, exatamente. E olha, eu preciso também, igual que o Paulo fez, elogiar a pergunta. A pergunta foi muito ampla, foi muito necessária. Na verdade, é uma pergunta necessária, tá, doutora? A senhora fez uma pergunta realmente necessária. Preciso dizer que essa realidade não é uma realidade somente dos municípios. Essa realidade, ela é ampla, tá? Ela vai do executivo ao judiciário, tá? Passando, atravessando aí o legislativo. Ela é uma realidade de todos. O planejamento das contratações, e nós temos agora no Judiciário, Paulo sabe, nós louvamos a Resolução 347 de 2020 do Judiciário, né, que é a nossa resolução de governança das contratações. Perfeito. Estamos aí caminhando para a implementação dessa resolução. O que acontece? Esse dever de planejamento, ou a falta, melhor dizendo, a falta de planejamento tem gerado aí não só esse efeito Rivotril, que Paulo também colocou, mas a deficiência, uma total deficiência nas especificações. Olha, a gente percebe que sobra. O que acontece? E aí eu vou usar aquela frase, né, do professor Marcos Nóbrega, que diz que na Lei 8.666 os legisladores eram Ctrl-C, Ctrl-V. Nós ainda vivemos essa realidade. E vamos viver por um bom tempo, né? O Ctrl-C, Ctrl-V. Porque fazer isso, você fazer, simplesmente copiar um termo de referência e não atentar para a realidade do seu órgão, o que vai acontecer? O dinheiro público, ele vai pelo ralo. Ele vai sim pelo ralo. E aí, o que gera, né? Nós temos contratações em que o material sobra, em que o material falta, em que o material vence, em que os serviços, né, são pessimamente quantificados, dimensionados. Outro dia eu estava dando aula, os alunos caíram na risada, porque eu disse assim, algum aluno aqui já entrou na sala do pessoal do apoio, né, 3 horas da tarde, depois do almoço, e quando abriu a porta, alguém tomou um susto, assim, acordou de repente, né? Porque os fiscais passam por isso. Eu digo, gente, mão de obra ociosa. Essa mão de obra está ociosa. E não é para isso acontecer. Bom. Gente, agradecer, doutora Vanolga, pela pergunta, pela participação em nome aí dos pregoeiros, né, gente, que vivenciam aí essa realidade e que estão aflitos, gente. Eles estão aflitos. Eles estão querendo saber como fazer, o que proceder. E, enfim, agradeço demais sua participação, viu, doutora Vanolga? Muito obrigada pela pergunta. Esclarecendo a todo mundo, viu, gente, que o nosso segundo encontro, ele, inclusive, vai tratar um pouquinho, né? Eu vou receber lá uma Madeira do Portal de Compras Públicas e eu vou receber a professora Angelina e a gente vai falar tanto da questão das publicações, como a gente vai adentrar um pouquinho nessa questão do Plano Anual de Contratações, que é, para mim, como o professor Paulo disse, uma das ferramentas que são mais necessárias para o domínio, para a aplicabilidade. Então, assim, o nosso segundo encontro, salvo engano, é dia 21, próxima sexta-feira. E aí eu vou receber esses convidados especiais e a gente vai discutir um pouco sobre essa questão das
da publicação, do portal, né, nacional ainda não está funcionando, como é que isso vai proceder, como não vai, e vai atrelar isso à questão do plano anual de contratações, como é que isso pode funcionar. De antemão, eu vou agradecer imensamente a participação de vocês, meus amigos, que abrilhantaram essa noite de hoje, dividindo comigo esse espaço. Eu estou muito feliz. A live foi excelente. Eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo, que era explicar um pouquinho de como funciona, conscientizar todo mundo, com a linguagem fácil, acessível, onde realmente as pessoas que estão precisando, sabe, desses esclarecimentos, conseguissem ter um norte aí para seguir. Professor Paulo, muito obrigada mesmo. Eu sei que o senhor está imensamente ocupado aí, né, levando essa conscientização Brasil afora. Professora Lindinei também. Olha que maravilha. Quando eu pensei no evento, eu falei diretamente com ela. Lindy, estou pensando no evento, estou pensando nessa data e eu queria que você abrisse comigo. Ela, amiga, minha agenda está livre nesse dia. Eu sou sua. Poxa, foi espetacular. Uma resposta dessa, né? Então, assim, agradeço demais a vocês. Agradeço de novo a todos os nossos apoios, né? A todo mundo aqui que apoiou o evento. A Forset apoiou, divulgou demais. Agradeço demais a eles. O Editais do Brasil também divulgou maciçamente. Portal de compras. O Instituto, né, Brasileiro de Advogados. A Ecosio. Então, enfim, gente, todo mundo. Nosso segundo encontro. Já marquem na agenda. Eu vou divulgar. Já avisa todo mundo que perdeu o primeiro, eu vou deixar salvo, né, Lindy, para que todo mundo possa ter acesso, mas já avisa todo mundo. E o nosso segundo encontro já tem data marcada e também, a exemplo desse, eu espero que seja, sabe, esclarecedor e que a gente consiga levar aí a informação de qualidade. Passo para a professora Lindineide a palavra, para que ela, né, conclua, e depois o professor Paulo da mesma forma e a doutora Vanóbia também. Tá bom? A palavra está com vocês. Ana Priscila, eu só tenho a agradecer. Agradecer a realização. Eu presenciei esses dias o carinho, né? Cada detalhe que você, como tudo que você faz, em tudo que você toca, parece que vira ouro. Eu não me enganei, pode ter certeza que eu tenho muito orgulho de ter escolhido você como a minha Eleonora Amaral. Não chora, tá? Mas tudo isso foi baseado na sua capacidade, nesse seu dinamismo, tá? Nessa sua paixão. É muito bom quando a gente percebe paixão nas pessoas. Doutora Vanóbia, eu fiquei realmente encantada em lhe conhecer. Tá? Espero um dia poder conhecê-la pessoalmente e te dar um abraço. Paulo, eu vou ter que te elogiar novamente, Acho que eu já te elogiei a semana toda, vou rasgar cedo. Paulo, você é maravilhoso. Outra coisa que eu também preciso dizer, gente, olha, eu não sei se Jamil tá aí. Eu fui incentivada, quem me tocou, né, quem mudou bastante a minha vida. Eu acho que o primeiro passo que eu dei foi quando eu assisti uma palestra do professor Rony Charles, eu já contei isso, mas o meu grande padrinho se chama Jamil Manasfi, tá? Então eu sou muito grata a ele por tudo. O Jamil fez comigo o que eu faço com muita gente. Quem me procura... Gente. Ela é esse poço de generosidade, essa pessoa iluminada que quando fala, transmite o que ela é. Porque eu acho, Lindy, que a gente só pode dar o que a gente tem. E você não dá nada mais do que isso. Você é generosidade, onde você fala, onde você passa. E eu estou lhe elogiando porque eu realmente acredito que tudo isso seja verdade. Obrigada e parabéns, vai ser um sucesso e que venham outros eventos como esse. Muito obrigada a todos. Paulo, você está aqui entre 3 mulheres, né? Então, tenha muita paciência. Bendito o fruto entre as mulheres. Não, eu só posso agradecer também, parabenizar de novo você, Ana Priscila, por essa iniciativa sua de fazer esse evento. Muito sucesso para você, não apenas no evento, mas na sua carreira. Estou tendo a alegria de te conhecer mais de perto agora. E só de saber que você é colado na Lindy já virou minha amiga de imediato, tá? Então tá tudo certo, tá tudo em casa.
E é isso mesmo, tá? Preciso agradecer a Lindy. A gente caminha junto desde o início, né? E na caminhada a gente encontra pessoas com quem a gente caminha, mas o caminho às vezes cada um vai para um lado, mas tenho uma agradeço muito a Deus de ter essa minha amiga aí do meu lado, a gente caminhando junto há tanto tempo e muita coisa ainda, muito projeto por chegar. Então, querida, só aquele abraço para você aí, para Professora sua Valéria família, é outra querida. querida, está aqui conosco, beijo enorme, sempre ajudando, sempre, sabe, ponderando, querendo levar uma palavra de apoio, de esclarecimento. Jamil, brigadíssimo, ele tá chorando, Lili, também, viu? Você emocionou todo mundo hoje, ó. Botou uma carinha, ó. Aí eu também tenho que fazer esse agradecimento à professora Valéria, viu? Professora Valéria, assim como eu, né, foi servidora de carreira da Justiça Eleitoral e por vezes eu precisei ligar para ela, pedir uma orientação e ela pacientemente me orientou, me acalmou meu coração. E Paulo também, né, muito do que eu faço, eu corro para o Paulo, o que você acha disso? Então essa troca é muito importante, acho que nós encontramos aí no Instagram, amigos verdadeiros. Olha, eu nunca encontrei o Paulo pessoalmente, nem o Jamil pessoalmente, nem a Ana Priscila, né, a Érica, a Rita, o Rafael Ícaro. É tanta gente boa, é tanta gente do bem, né, A Paulo? pandemia fez isso, né, Lindy? Ela aproximou, né? A gente se encontrava praticamente todas as noites nesses encontros que a gente, né, já está acostumado a fazer, prestigiava os amigos, estava trocando conhecimento, estava aprendendo, estava discutindo, e ali foram se estabelecendo realmente vínculos inquebrantáveis de amizade, de companheirismo, sabe, de ajuda. Eu também tenho um grupo com as meninas que a gente brinca, a gente chama as Lulus, que uma delas reuniu aleatoriamente e a gente fica brincando que ela reuniu aleatoriamente e correu. Tipo, ela reuniu todo mundo e não aparece. Porque a vida da gente é muito corrida, mas de vez em quando a gente sempre coloca, olha, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho isso. E aí a gente vai, segue se ajudando. E realmente, como o Lindy falou, a internet, né, a gente fez com que a gente descobrisse realmente grandes amizades. Doutora Vanóbia, faça suas palavras e não me dá ordem aí. Deixa eu só terminar de agradecer, só terminar, tudo que eu vou terminar. Hoje a gente não termina, não. Não, mas é só porque eu preciso falar, pois não falou da professora Valéria. A professora Valéria foi, quando a gente foi ministrar na Academia Militar dos Agulhas Negras, nós descemos para o Rio, ela foi encontrar com a gente lá em Niterói, saiu só para poder encontrar com a gente, um coração absurdamente enorme. E eu não poderia deixar de citar o meu irmão, não é mais amigo não, já virou irmão. A gente está sempre junto, Jamileira, meu parceiro, estamos aí ministrando. Difícil é aguentar quando a gente vai ministrar. Não, quando a gente vai ministrar os cursos juntos aí e tal, que a gente tem que dividir o quarto e tal, não sei o quê, difícil é ouvir o ronco do Jamil, mas de resto, é um cara sensacional, meu parceiro, meu irmão, a quem eu devo muito do que eu estou vivendo hoje, certamente se deve a esse meu camarada. Então, meu irmão, aquele abraço também. E, dito isso, obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade, viu? A doutora Danuse falou o seguinte, ele é de verdade. Também tive o prazer de encontrar com ela aqui em Brasília. Abraço, Danuse. Gente, parar de falar, senão fala até amanhã. Beijo, obrigado. Então, o que falar depois de tantos elogios, tantas coisas, né? Só parabenizar a Priscila. Perfeito. Essa sua ideia, que agora, de um sonho, agora uma realidade. Perfeito esses blocos que você vai, porque não ponto. E hoje você começou, parabéns. Começou, como diz, do ponto principal. Se nós não começarmos com planejamento, lá na frente a gente não vai conseguir fazer nada. Parabéns. E conhecendo hoje esses ilustres debatedores, parabéns, doutor Paulo. Sou sua fã. Já acompanho. E agora vou acompanhar a doutora Ludmila. E nossa, também. Tá? Muito obrigada. E o bom é que ninguém sabe tudo. Aprendemos juntos. E o bom é compartilhar com todos que estão angustiados dessa experiência e vamos somando
os conhecimentos para Bora poder embora, ter Jamil. sucesso. Não é isso? Então, a todos vocês, tudo de bom e que Deus abençoe a todos nós nessa noite de um sono tranquilo. Boa noite. Amém, Obrigada. gente. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada. Até semana Tchau, tchau. que vem. Avisa os amigos. Perfeito. A gente tá esperando vocês. Obrigada novamente. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. tchau. Priscila, encerra, Tchau, Priscila. gente. Encerrei, gente. Gratidão. Vamos embora. Tchau. Ninguém quer ir embora. Tchau, tchau. Testou. Dá-lhe fusão. Tchau.